E aí, galera do segundo ano, vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, hoje nós vamos continuar falando sobre o cortiço. Eu vou abordar aqui alguns aspectos que nós ainda não estudamos e assim a gente vai fechar o estudo sobre essa obra tão importante da nossa literatura, tá bom? Então vamos lá. Bem, aqui nessa introdução a gente vê um paralelo entre o cortiço, que nos mostra que a ideia, né, da construção de um cortiço, de um edifício, e a gente tem aqui uma pintura da Tarsila do Amaral, que é uma artista do período do modernismo, que denota justamente essa referência que ela faz ao Brasil, às formas de moradia do Brasil, como vocês podem ver aqui atrás, nos demonstrando, né, que parece um cortiço, assim como nós temos na capa do livro do Aloysio Azevedo. Essa parte a gente já estudou, essa aqui também eu vou passando porque nós já estudamos, tá? Romance experimental, né, que é um romance de tese, do aspecto do determinismo. Então chegamos aqui no foco narrativo. O livro Cortiço, essa obra, ela é narrada em terceira pessoa e o narrador é onisciente, tá? Ou seja, revela o pensamento dos personagens, faz julgamentos e tenta comprovar, como se fosse um cientista, as influências do meio, da raça e do momento histórico. Ou seja, a teoria aqui determinista, né? Então, ele é esse narrador onisciente porque consegue fazer essas revelações aí dos pensamentos dos personagens e também tem o direito de opinar, ou seja, de fazer julgamentos desses personagens. O discurso, portanto, é um discurso indireto livre, onde acontece justamente essa narração aqui de forma onisciente, tá? Muito bem. O tempo, nós já vimos na live, eu falei que não tem um tempo marcado exatamente, mas aqui tem mais algumas informações. O tempo é linear, fatos apresentados em ordem cronológica, ou seja, uma história que ela tem um começo, um meio e um fim, né? Então, nós temos o ciclo biológico também, como o nascimento, a construção do cortiço, o crescimento dele, tudo isso é demonstrado na obra. A vinda de um grande número de moradores e a morte também, que é a destruição da estalagem pelo fogo. A história se desenrola no Brasil no final do século XIX, sem precisão de datas. O que a gente sabe é que é no final do século XIX, onde demonstra justamente aí o momento histórico que nós estamos vivendo, do alargamento das ruas, né, do Rio de Janeiro, e, logicamente, por conta disso, a construção desses cortiços que, de certa forma, deu o início aí ao surgimento das favelas no Rio de Janeiro. Continuando, o espaço, ele é um microcosmo de uma sociedade em formação, ou seja, a gente tem o cortiço versus o sobrado, o cortiço do João Romão e o sobrado do Miranda, né? Então, ressaltando a briga constante de forças econômicas e sociais. Eu comentei isso aqui na live para vocês, que nós temos esses dois espaços, mas agora a gente vai agregar outras informações. Olha só. O espaço urbano. O proletariado e a classe média ganharam campo, pois a mão de obra era muito necessária. Houve na época a imigração de italianos e portugueses em busca de trabalho. Então a gente tem aqui a prole e a classe média ganhando um espaço para trabalhar, porque eles estavam vindo para o Brasil e conseguindo esse espaço aqui, né? Os imigrantes e também os moradores do Brasil. Espaço físico, habitação coletiva, ou seja, o ambiente de coletividade que nós temos aí no cortiço. E o espaço social, ou seja, o que representa esse espaço, é a mistura de raças e o choque entre elas, o que acontece frequentemente no decorrer do enredo, como a gente pode perceber, por meio dos conflitos que a obra apresenta. E o espaço simbólico também existe, que no caso é uma alegoria do Brasil, que é uma matéria-prima de lucro para o capitalismo. É exatamente isso que o Brasil representa nessa obra, O Cortiço. Tá? Aí aqui a gente tem um mapa mental
que nos demonstra justamente um pouco mais a respeito desse espaço. Olha só, o cortiço representa a horizontalidade, tá bom? Porque ele tem ali, ele é uma construção grande e, de certa maneira, horizontal, né? Como se fossem esses condomínios que a gente vê por aqui, que são mais extensos horizontalmente. Então, a gente tem um significado nisso aí. Podemos colocar o significado, inferir o seguinte: essa horizontalidade representa a estagnação social e também a ausência de regras. Além do mais, esse espaço do cortiço, ele traz como forte presença a questão do homem animal, né? Que é uma característica do naturalismo, colocando em evidência os aspectos da natureza fisiológica do homem, do instinto, quando fala do sexo, quando fala da violência, tudo isso é colocado, tá? E também por meio dos insultos, das brigas e das mortes que acontecem nesse cortiço. E aí a gente tem um muro que separa esses dois ambientes lá na história, esse aqui do Romão, né? E aqui do Miranda. Então, no sobrado do Miranda, a gente tem a representatividade da verticalidade, né? Sobrado, vertical. E o que a gente tem aqui como significado? O aspecto da ascensão social, porque aqui vivem outras pessoas, né? Socialmente melhores, digamos assim, se comparadas com as pessoas do cortiço, como nós vimos lá na live. Verticalidade, ascensão social, regras definidas, a cultura é apresentada, ou seja, a gente tem a organização social regida por leis, a razão e também a troca de favores e o jogo de interesses. Porque, gente, depois a gente vai perceber essa troca de favores e de interesses, porque o Miranda, tudo que ele quer é crescer socialmente, inclusive há aí um contexto de casamento por interesse e tudo mais. Então, tudo isso é representado aqui por meio do sobrado, tá? Aspectos centrais, olha só. Esse romance é um romance social, tá? E aí traz uma crítica ao capitalismo selvagem por meio da exploração do homem pelo próprio homem, porque eles lá, o José Romão, ele explora muitas pessoas que moram no cortiço. A mão de obra mesmo, tá? É bastante explorada, então a gente tem isso aí colocado na obra, tá? O trabalhador sob a condição de servidão, exploração de renda imobiliária, da usura, da prática do roubo. E o homem socialmente alienado e rebaixado ao nível da animalidade. Então, tudo isso nós temos aqui nesse romance, que é considerado um romance social, porque aborda essas questões aqui, o capitalismo, da exploração e do homem alienado, né, por conta do que ele vê apenas ali no seu meio metro de visão, tá? Então, a gente consegue perceber isso na obra de um modo muito claro. Muito bem. E a mulher na obra, como que ela é colocada? Nós podemos considerar alguns aspectos, como por exemplo esses aqui, ó. A situação da mulher. Olha só. A mulher objeto, por quê? Porque ela é usada e alvitada pelo homem, como por exemplo a Bertoleza e a Piedade, tá? A gente tem também a mulher sujeito, como assim? Uma mulher independente dos homens, né? Então a gente tem aí para representar a Leone e a Pombinha. E a gente tem ainda a mulher objeto sujeito, que ela é ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, objeto e sujeito, que é o caso da Rita Baiana. Então a gente tem essa abordagem aí no livro como uma representação de todas essas mulheres que a Luísa Azevedo consegue colocar na obra, né, de diversas características diferentes, representando justamente o Brasil, o povo, né, que tem suas diversas características, e as mulheres de diversas formas, de diversos posicionamentos, tá? Aqui a gente tem uma imagem que representa um pouco do dia a dia de algumas mulheres lá no cortiço, porque sempre é colocado quando elas estão fazendo os seus afazeres domésticos, como por exemplo, lavando roupa e etc. A questão do homem é igual ao animal, ou seja, o zoomorfismo, a zoomorfização. O instinto predomina sobre a razão, essa é a ideia, né? Então aqui tem aquela citação que eu até já mostrei para vocês na primeira aula sobre o cortiço, mas eu vou ler aqui novamente para poder enfatizar.
E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a fervilhar e a crescer o mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. A gente tem aqui essas expressões que são metáforas e demonstram justamente essa animalização, né? Então, ó, minhocar, larvas, tudo isso aqui como se o cortiço fosse crescendo e surgindo muitas pessoas, essas pessoas são consideradas animais, é como se elas fossem ali minhocando, ou seja, crescendo essa geração de forma grande demais. As corridas até a venda reproduziam-se num verminar de formigueiro assanhado, como se os homens fossem formigas aqui, né, sendo colocadas por Aloysio Azevedo, tá? A gente tem também a força do sexo colocada na história. Olha só, a gente tem na história os personagens que são levados ao acanalhamento, à prostituição, lesbianismo e adultério. Exemplo, e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E o firmo bêbado de volúpia enroscava-se todo ao violão. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. Percebem o quanto que ele faz essa relação, essa força que ele coloca aqui do instinto sexual, da força do sexo na obra? Então a gente consegue perceber aqui, né, quando ele fala pomba no cio, quando ele fala bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão. Aí a gente percebe aqui, ó, grunhindo, ganindo, miando, fazendo referência aos sons, bichos sensuais, então luxúria. Todas essas palavras remetem ao campo semântico da força do sexo aqui, que é colocada na obra. E o homossexualidade, que é o melhor termo, né, que a gente utiliza, esse slide é online, tá, gente? Por isso que tem essa expressão aqui e não pude mudar. Essa questão da homossexualidade, ela é tratada como um desvio de conduta, como algo anormal, porque o Aloysio Azevedo escreveu no final do século XIX, então a gente sabe que a visão de mundo, de orientação sexual, de preconceito era outra coisa naquele tempo, né? Mas então a gente consegue, por conta disso, devido ao momento histórico, perceber aqui que a questão da homossexualidade é tratada no livro como algo patológico, como algo animalesco, tá? O que acaba sendo aí pauta para discussões a respeito do preconceito que a obra trata. Maravilha! Aí agora, para finalizar, eu vou citar para vocês os principais personagens, tá bom? São muitos e muitos personagens no Cortiço. Eu vou citar os principais para que a gente possa então fechar esse conteúdo. E cada um deles representa um aspecto que monta essa coletividade que o Cortiço nos traz e que nos remete justamente com o próprio nome da obra, né? O Cortiço, tá bom? Então, vamos lá. O personagem principal é o próprio Cortiço. Ele é considerado o protagonista, tá? Porque é o núcleo gerador de tudo que acontece dentro do romance. Cresce, desenvolve-se e transforma-se juntamente com seu proprietário, João Romão, tá? O Sobrado é o personagem atrelado ao Cortiço, funciona como rival, estão ali um do lado do outro. A tensão existente entre Cortiço e Sobrado é apresentada por meio da relação entre o João Romão e o Miranda, tá? João Romão, gente, ainda agora eu falei José Romão, desculpem, João Romão. O João Romão, português interesseiro, deseja enriquecer, então ele explora os moradores, os trabalhadores, como eu mencionei agora há pouco, ele faz de tudo para enriquecer, né? A Miranda é o português que enriquece através do casamento, então ele representa esse casamento por interesses, tá? A Bertoleza é uma cafusa, escrava, pobre, trabalhadeira e fiel ao João Romão. Eles se conhecem aí logo no início da história. Dona Estela, uma mulher branca, nobre e adúltera. Zulmira, filha de Dona Estela e de Miranda. Botelho é um amigo do Miranda. Ele vive lá como agregado, tá? Vive como um favor, vive de casa de favor. Por isso não tem voz, somente vê, escuta e se faz amigo de todos, tá? E é diplomático. Então percebem que a Luísa vai colocando diversas representatividades, né, de pessoas na obra.
João Romão e Bertoleza se juntam e constroem um cortiço. Miranda e Dona Estela compram um sobrado. Os homens agem como rivais e sentem inveja um do outro, até que João Romão se casa com a Zulmira. Ele se casa então com ela já depois que João Romão já está enriquecendo e tudo mais. Então tem todo um jogo de interesses aí e depois Zulmira acaba se casando com o João Romão, porque agora ele já é rico, né? Muito bem, aí a gente tem o Jerônimo, que é um português que começa a trabalhar na pedreira, conquistando o respeito de todos, mas aí ele se abrasileirou, né? Tornando-se preguiçoso, festeiro e apressador de cachaça. Assim a obra coloca, dessa forma. A Piedade é a esposa de Jerônimo e mãe de Marianita. Sofre muito a partir do momento em que o marido se interessa por Rita Baiana. Gente, chega a dar uma agonia. Ela sofre e não faz nada, tá? Então ela representa essa mulher aí omissa em relação às atitudes errôneas do marido enquanto o homem que está indo trair a esposa. Rita Baiana, mulata sensual, tem um caso com o Firmo, mas não se casa, um relacionamento vive de idas e vindas. Além da Rita Baiana, nós temos também o Firmo, que é um mulato capoeirista, valente, preguiçoso e gosta muito de gastar. Vive de festa em festa com a Rita, certo? E o Jerônimo, que eu citei agora há pouco, desde o dia em que ele viu Rita dançar pela primeira vez, ele se apaixonou por ela, né? Arrastando Firmo e Piedade para o caminho do ciúme e da destruição. Então, a gente tem aí esse conflito na obra que acaba mostrando o que a Luísa gostaria de denunciar a respeito da postura do homem e da mulher enquanto seres comprometidos nessa condição aqui do adultério e da sensualidade da mulher também. Então, a gente percebe isso e nós temos mais ainda como personagens principais a Pombinha, a Leone e a Senhorinha. A Pombinha é filha de Dona Isabel, separou-se do marido para ficar com Leone, que a iniciara no prazer sexual, fazendo-a atingir a puberdade. Leone é prostituta, madrinha de uma das filhas de Augusta, possui a independência financeira. Vende o seu corpo, mas o que faz não é crime aos olhos dos moradores do cortiço, que não tem as cínicas restrições sexuais da burguesia brasileira. Então ela representa essa mulher aí que tem a sua profissão como prostituta e que os moradores do cortiço não veem como nada de errado. A Senhorinha é filha de Jerônimo e Piedade, foi educada em bons colégios, mas vive em meio ao ambiente do cortiço e acaba com um destino parecido com o de Pombinha. Então, quando a gente vê aqui que ela vive em meio ao ambiente do cortiço, mesmo sendo educada em dois colégios e tudo mais, e acaba com um destino parecido de Pombinha, a gente vê a ideia da influência pelo meio que o Aloysio nos coloca, certo? E aí nós temos vários outros personagens que são os secundários, tá? Que eu não vou citar aqui porque são diversos, porque a Luísa Azevedo constrói a história colocando aí muitos personagens, como eu até mencionei antes na live para vocês, sem muito aprofundamento, mas todos eles aqui nos remete à ideia da coletividade. Então são diversos, cada um a seu modo, cada um com características, com ações peculiares, mas de certa forma todos eles se fundem, todos eles estão juntos, como se fossem farinha do mesmo saco, né? Porque o autor coloca justamente para demonstrar que essa coletividade é que faz a obra O Cortiço. Essa coletividade que cada um faz uma ação, mas todos eles são iguais, né? Independentemente do que fazem. Todos são iguais no sentido da influência pelo meio, no sentido da postura em relação aos interesses, no sentido da exploração pelo outro, tá? Então, existe essa coletividade aí colocada na obra, representada pelo Cortiço e abordada pelo Aloysio Azevedo para a gente como um recorte do que acontecia no Brasil no final do século XIX e, ao mesmo tempo, uma amostra do que acontece ainda hoje, né? Quando a gente para pensar no contexto nacional do século XXI, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa obra, que vocês tenham se interessado. Quem leu, parabéns. Quem não leu, quem ainda está lendo, quem ainda está
meio do caminho, continue porque vale muito a pena, tá bom, gente? Um abraço e até a nossa próxima aula.